Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria e a proteção do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus amados, hoje vamos partilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesse domingo, dia 21 de janeiro. A palavra do Senhor que está lá em Marcos 1, de 14 a 20. A palavra vem nos dizer assim no Evangelho de Marcos. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, nesse breve momento de partilha da palavra, vemos o chamado de Jesus a cada um de nós. Vemos o chamado, naquela época, que foi feito a André, a Simão e depois a Tiago e a João. Eles, os quatro, eram pescadores. E Jesus chega a cada um deles e os convida, e os chama, faz um chamado a cada um a segui-lo. Eles certamente tiveram dúvidas, medo, mas aceitaram o chamado do Mestre. Aqui eles viram no Senhor aquilo que muitas vezes eles não estavam encontrando, vivendo a vida que eles estavam. E, meus amados, o que podemos ver nessa palavra de hoje é que Jesus chama a cada um de nós. O mesmo chamado que foi feito aos apóstolos é feito a cada um de nós. Esse é o chamado à conversão, o chamado à mudança, porque, meus amados, os tempos estão difíceis. Realmente o reino de Deus está próximo. Muitas coisas estão acontecendo a levar nossos irmãos a buscarem outras coisas e não a conhecer o Senhor, a conhecer o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Então, meus amados, esse chamado que foi feito aos quatro hoje no Evangelho é feito a cada um de nós todos os dias. Jesus conhece nossas limitações, Ele conhece nossas dores, nossos fracassos, Ele conhece nosso pecado, Ele sabe do nosso passado. Mas Ele chama cada um de nós como estamos. Ele chama cada um de nós a sermos e deixarmos ser instrumento na mão dele para essas pessoas que muitas vezes se encontram perdidas, desorientadas, sem rumo, preenchendo a vida com coisas que não são do Senhor, coisas que futuramente vão machucar mais do que preencher o vazio que cada um sente. Nesse chamado que é feito a cada um de nós, também somos chamados a consertarmos, assim como Tiago e João, consertarmos a rede daqueles que lançam também, que possamos ser o sustento, meus amados, daqueles que estão anunciando, que estão fazendo o reino de Deus acontecer também, que possamos ser o sustento não somente daquelas pessoas perdidas que ainda não conhecem o quão maravilhoso é o Senhor, quão maravilhosa é a misericórdia do Senhor na nossa vida, mas para sermos também a cura de muitos, levarmos a cura, levarmos o consolo àqueles que estão anunciando também. Meus amados, que possamos nesse breve momento de partilha, clamarmos o Espírito Santo, pedimos mesmo que o Espírito Santo venha se derramar na nossa vida, peçamos a coragem para Ele, peçamos a força para anunciarmos o reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, precisa ser anunciado a todos que estão perdidos. O reino de Deus é a salvação que muitos necessitam e essa salvação para muitos depende da nossa entrega, depende do nosso servir, do nosso trabalho, depende do sim que damos ao chamado do Senhor. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos oriente, nos guie, nos dê a força e para seguirmos essa missão, sem desanimar. Meus amados, dificuldades vão ter, lutas vamos ter, preocupações sempre vai ter,
Não que Deus vai tirar isso de cada um de nós, assim como no momento que damos o sim ao chamado dele. Mas Deus começa a mudar o nosso interior, mudar a gente de dentro para fora, nos dando força, nos dando sabedoria. Não somos e não seremos perfeitos. Somos pecadores, seremos pecadores, mas Deus trabalha em nós, começa a mudar o nosso interior, para que possamos dia após dia sermos melhores e podermos fazer o reino de Deus acontecer na nossa vida e na vida de muitos que estão necessitados. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê a sabedoria, o discernimento, a força para aceitarmos esse chamado e sermos pescadores de homens, como diz no Evangelho, sermos esse instrumento na mão de Jesus, para que o mundo conheça o quão maravilhoso é o Senhor, quanto amor, quanto perdão Ele derrama na nossa vida, que independente da situação que a gente está, independente do pecado que estivermos cometendo, quando conhecemos o Senhor, quando abrimos nosso coração para Ele, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele começa a mudar a nossa história. Então, meus amados, peço a Deus que me dê força para que eu possa ser esse instrumento, e peço a cada um de vocês que aceitem o chamado, aceitem essa missão que não é fácil, mas é uma missão que vale a pena todos os dias. Amém? Fiquem com Deus. Todos os dias vamos estar levando a palavra do Senhor, cada dia com um irmão do Shalom, e que possa acompanhar a gente, partilhar, nos ajude a propagar a palavra de Deus, simples, curta, mas que possa sim ser de muita valia na vida de cada um, na minha e na vida de cada um. Fiquem com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.